Capítulo 1. Já se sentiu como um hamster numa roda, esforçando-se furiosamente para progredir na vida, mas sem chegar a lugar nenhum? O tempo inteiro, lá está você, preso a um círculo interminável e incessante de blá-blá-blás e julgamentos internos, uma vozinha soprando que você é preguiçoso ou burro ou não é bom o suficiente. Você nem nota o quanto acredita nisso ou é exaurido por isso, apenas passa o dia trabalhando para superar os estresses e as tensões, tentando viver sua vida. Em vários momentos, você precisa se resignar, caso não remova o seu traseiro desta maldita roda, talvez nunca consiga alcançar o que você deseja na vida. Talvez aquela felicidade que você procura, aquele peso que deseja perder e aquela carreira ou relacionamento que você almeja vão permanecer fora de alcance. Estas páginas são dedicadas às pessoas que vivenciam esse monólogo autoderrotista. O fluxo interminável de dúvidas e subterfúgios que limita e estraga a vida cotidiana. Esta conversa informal é uma bofetada do universo em seu rosto para despertar o seu verdadeiro potencial, para você desfoder-se e tomar espetacularmente as rédeas de sua vida. Vamos começar este negócio no lugar certo. Todos os dias, você se envolve em dois tipos de conversa, falar com os outros e falar sozinho. Talvez você seja uma daquelas pessoas que insiste em dizer, mas eu não falo sozinho. Porém, na realidade, a maioria das conversas que você tem no dia a dia é consigo mesmo, tudo isso desfrutado na solidão e na privacidade de sua própria cabeça. Não importa se você é introvertido ou extrovertido, criativo ou prático, você passa boa parte do seu tempo falando com você. Faz isso se exercitando, trabalhando, comendo, lendo, escrevendo, caminhando, enviando mensagens de texto, chorando, argumentando, negociando, planejando, rezando, meditando, fazendo sexo, consigo e com os outros, seja lá como for. E, sim, você faz isso inclusive no sono. Na verdade, você está fazendo isso agora. Não se preocupe, isso não significa que você esteja louco. Ou, talvez, signifique que todos nós sejamos um pouquinho loucos. De qualquer maneira, todos nós conversamos conosco mesmo, então fique à vontade e seja bem-vindo ao show de aberrações. Estudos revelam que temos mais de 50.000 pensamentos por dia. Imagine todas as coisas que você diz a si mesmo que você preferiria não ter dito ou que tenta superar ou derrotar. Embora tenhamos pouco ou nenhuma influência sobre esses pensamentos automáticos e reacionários, temos uma influência enorme sobre aqueles mesmos pensamentos que atribuímos importância. Eles não vêm pré-carregados. As mais recentes novidades em neurociência e psicologia sustentam a ideia de que o tipo de conversa em que você se envolve exerce um profundo impacto sobre a qualidade de sua vida. O professor Will Hart, da Universidade do Alabama, conduziu 4 experimentos em que os participantes se lembravam de, ou experimentavam, um evento positivo, negativo ou neutro. Descobriu-se que as pessoas que descreveram o evento neutro, de modo a sugerir que ele estava em andamento, sentiram-se, na verdade, mais positivas. E ao descreverem do mesmo modo um acontecimento negativo experimentaram mais negatividade. Trocando em miúdos, a linguagem que você usa para descrever sua circunstância determina como você a percebe, a experimenta e participa dela, afetando drasticamente como você lida com sua vida e como confronta problemas grandes e pequenos. A conexão entre o que dizemos e o que sentimos é conhecida há centenas, talvez até milhares de anos. Filósofos como Wittgenstein, Heidegger e Gadamer já sabiam da importância e do significado da linguagem em nossas vidas. Wittgenstein afirmou, a harmonia entre pensamento e realidade pode ser considerada a gramática da língua. Eis a boa notícia, estudos continuam revelando que o diálogo interno positivo melhora drasticamente o humor, impulsiona a confiança, incrementa a produtividade e muito mais. Muito mais, mesmo. De fato, como evidenciaram os estudos do professor Hart, o diálogo interno pode ser um dos componentes essenciais para uma vida feliz e bem-sucedida. Eis a má notícia, o contrário também acontece. O diálogo interno negativo nos deixa de mau humor e também nos dá uma sensação de desamparo.
faz pequenos problemas parecerem maiores, e até mesmo cria problemas onde nenhum existia antes. Atenção para as últimas notícias. O seu diálogo interno está te fodendo e te humilhando de modos inimagináveis. Com tudo isso em mente, vamos esclarecer uma coisa: mesmo que este seja um livro sobre como usar a linguagem certa para melhorar a sua vida, eu não estou sugerindo que de repente você adote pensamentos positivos ou afirmações pessoais. Esses assuntos já foram abordados com variados graus de sucesso e com certeza não vamos ficar batendo nessa tecla. Não vou pedir que diga a si mesmo que você é um tigre como forma de libertar o seu animal interior. Primeiro, por que você não é um tigre? E segundo, bem, por que você não é um tigre? Tudo isso pode funcionar para algumas pessoas, mas sou escocês demais para isso. Para mim, ser solicitado a fazer esse tipo de coisa soa como ser obrigado a engolir um balde de xarope de bordo asterisco fartamente polvilhado com lascas de bengalas doces asterisco do ano passado. Valeu, mas não, obrigado. Por mais que eu deixe escapar alguns positivos por aí, me desculpem, mas esta belezinha que você tem nas mãos vai enveredar por outro rumo. A intenção deste livro é ser uma ajuda autêntica, uma ajuda que pareça genuína e certa para você e o impulsione a níveis mais elevados de seu verdadeiro potencial. Se as emoções humanas em grande parte resultam dos pensamentos, logo você pode controlar significativamente os seus sentimentos, controlando os seus pensamentos, ou seja, mudando as frases interiorizadas, ou o seu diálogo interno, com as quais você em última análise criou o sentimento em primeiro lugar. A diferença entre sucesso e fracasso. Essa citação vem de Albert Ellis, um dos precursores da psicologia moderna. Ellis concluiu que o modo como pensamos e falamos sobre nossas experiências desloca o modo como as sentimos. Em suma, nossos pensamentos e nossas emoções são unha e carne. Ellis também constatou que a maneira como pensamos muitas vezes pode ser totalmente racional. Analise quantas vezes você já se disse algo como: sou tão besta, eu sempre estrago tudo, a minha vida acabou, ou fez alguma descrição negativa de um fato, como: esta é a pior coisa que já aconteceu comigo. Levante a mão se você já teve uma reação completamente exacerbada a algo que, em retrospectiva, quase nem marcou no importanciômetro. Ok, abaixe a mão, as pessoas estão olhando e você está começando a parecer meio tolo. Se olhar para trás, perceberá que no instante anterior a essa reação exagerada aparentemente aleatória, você teve um flash de diálogo interno ultrajante. Bang! Lá se foi o seu ego bom. Algumas das coisas que dizemos e fazemos nem sempre são especialmente racionais, mas, assim mesmo, parece que continuamos dizendo e fazendo essas coisas. Além disso, nunca percebemos realmente as consequências que ficam ou o resíduo emocional de se envolver até mesmo com o mais suave de seus diálogos internos negativos. Sabe, não é sempre que o diálogo interno é dramático, às vezes ele é sutil, mas igualmente desempoderador. Se você estiver trabalhando em algo, pode pensar: como isso é difícil. Se eu não terminar a tempo. Ou se preocupar com todas as diferentes maneiras em que você pode colocar tudo a perder, coisa que deixa a pessoa num estado ansioso ou preocupado. Às vezes, o diálogo interno negativo provoca raiva, tristeza ou frustração que se manifestam em situações diferentes ou aparentemente não relacionadas. Esse tipo de diálogo interno não torna a sua vida mais fácil. Quanto mais você disser a si mesmo como algo é difícil, mais difícil vai parecer realmente. Infelizmente, estamos sempre ouvindo um fluxo contínuo de nossos pensamentos automáticos mais íntimos e ficamos muito acostumados com a voz crítica em nossas cabeças. Por isso, muitas vezes não percebemos o quanto os pensamentos negativos impactam no nosso humor e no nosso comportamento em momentos específicos. Assim, acabamos deixando de fazer as coisas que nossas mentes racionais querem que façamos. Um exemplo singelo: pare um instante para pensar nos afazeres diários que você mais abomina, tudo porque, em sua mente, eles parecem piores do que são na verdade. Às vezes,
Evitamos coisas simples como dobrar a roupa e descarregar a máquina de lavar louça, que na verdade exigem pouco tempo e esforço. Com um número suficiente dessas insistentes coisinhas espalhadas por aí, é fácil reuni-las com os itens maiores, mais importantes, até nos sentirmos esmagados ou exauridos pela vida. Por que resistimos a certas coisas em nossas vidas? Sobre esse tipo de tarefa diária, entabulamos uma conversinha pessoal que está firmemente enraizada num parecer negativo. Procure em sua própria vida quando você age como mula empacada. É a isso que me refiro. Você tem um seríssimo bloqueio de diálogo interno. Como a linguagem muda as nossas vidas. O jeito que falamos não nos afeta apenas no momento. Ele pode infiltrar-se em nosso subconsciente e tornar-se internalizado, mudar nossos pensamentos e comportamentos em longo prazo. Em termos do cotidiano real, o jeito que se fala consigo mesmo e com os outros molda instantaneamente as formas como percebemos a vida, e essa mesma percepção impacta diretamente o nosso comportamento bem ali, naquele instante. Ignore suas percepções por sua conta e risco. Pior ainda, viva com a ilusão de que você não tem percepções. Se você fica, às vezes, falando sobre como a vida é injusta, vai começar a agir de acordo com esse ponto de vista, percebendo ofensas onde elas não existem, ou, como os estudos mostraram, dedicando menos esforço em seu trabalho, porque você já definiu que não vai conquistar nada. A visão injusta rapidamente se tornará a sua realidade. Por outro lado, a pessoa que enxerga o sucesso como se ele estivesse logo ali na esquina não somente mexerá o traseiro para alcançá-lo, mas se sentirá energizada e viva por essa possibilidade, ao mesmo tempo, pautará suas ações sempre levando em conta essa visão fundamental sobre o sucesso. Sendo mais claro, acreditar que você será bem-sucedido é apenas uma, embora importante, parte do sucesso. Existe, também, uma maneira de realizar coisas grandiosas sem essa convicção, embora a viagem seja um pouco mais espinhosa. Se você estiver preocupado porque não tem esse tipo de convicção pessoal, continue lendo. Marco Aurélio, o filósofo estoico que virou imperador romano, frisou: eis uma regra para se lembrar no futuro, quando algo o fizer sentir-se desiludido, não pense que azar, mas sim que sorte suportar isso com dignidade. Está inteiramente ao nosso alcance determinar como pensamos e falamos sobre nossos problemas. Diálogos internos ou autofalas podem ser um estorvo ou um trampolim. Podem nos deter ou nos alavancar. Na verdade, filósofos estoicos como Aurélio acreditavam que eventos externos não exercem qualquer poder sobre nós. Criamos nossa própria realidade com as nossas mentes. Rejeite a sua percepção sobre o dano e o próprio dano desaparece. Aqui, dê um tempo para refletir sobre essa afirmação. O quanto você está disposto a considerar que sua vida é do jeito que ela é, não por causa do peso de suas circunstâncias ou de sua situação, mas, em vez disso, pelo peso do diálogo interno que o puxa para baixo. Que aquilo que você acha que pode e não pode fazer é muito mais diretamente influenciado por alguma resposta subconsciente do que pela realidade da própria vida. Se continuar procurando externamente, fora de si mesmo, olhando suas circunstâncias e trabalhando febrilmente para sair delas, você continuará recebendo a mesma resposta. Sem forças, sem alegrias e sem vitalidade. Na melhor das hipóteses, é uma gangorra de sucesso e decepção, felicidade e desespero. Às vezes, as circunstâncias simplesmente não mudam, às vezes, elas estagnam e se cristalizam. E se aquela coisa pela qual você está trabalhando, aquela coisa que certamente vai deixar você sentir-se mais feliz, melhor ou mais confiante não acontecer? O que fazer, então? Mesmo se isso chegar um dia, o que acontece com sua vida entre o agora e aquele dia? Você não tem que encontrar a resposta, você é a resposta. Este livro o estimulará a buscar a resposta, não lá fora, mas dentro de si mesmo. Não é que você tenha que encontrar a resposta, você é a resposta. Como eu já disse a meus clientes, muitas e muitas vezes,
As pessoas passam a vida inteira esperando a cavalaria, e durante todo o tempo não percebem que elas são a cavalaria. A sua vida está esperando para que você finalmente apareça. Retreine o seu cérebro, uma palavra de cada vez. Todo esse papo sobre o nosso subconsciente não é só um monte de psicologia barata. Os cientistas descobriram que os nossos pensamentos podem realmente modificar a estrutura física do nosso cérebro. Esse fenômeno, a neuroplasticidade, está revolucionando o modo como pensamos sobre a mente humana. Passamos nossas vidas aprendendo e experimentando coisas novas. Por isso, nosso cérebro está constantemente organizando e reorganizando as vias neurais que controlam como pensamos e nos comportamos. A melhor parte disso é: comandamos nossos pensamentos de forma a modificar conscientemente essas rotas por nós mesmos. E a maneira mais fácil de moldar esses pensamentos é por meio de diálogo interno consciente e decisivo. O tipo de conversa que vai direto ao ponto e assume o controle de sua vida. Da mesma forma que construímos hábitos repetindo uma ação até ela se tornar automática, podemos usar, ao longo do tempo, linguagem forte e assertiva para criar mudanças duradouras em nossas vidas. É mais do que apenas pensamentos felizes, não. Comece ainda a quebrar as bengalas doces. Você está afetando a própria biologia do seu cérebro. Podemos determinar as nossas emoções ao deslocar nossos pensamentos. Podemos moldar esses pensamentos dedicando uma atenção consciente e diligente a nossas palavras e ao tipo de linguagem em que nos envolvemos. Uma boa parte disso vai se resumir à sua tolerância básica sobre sua mentalidade atual e sua vontade de mudá-la. O começo de tudo é fazer uma escolha consciente para falar de uma forma útil, em vez de maléfica. Ao utilizar o tipo certo de linguagem e enquadrar nossos problemas sob uma luz mais nítida, podemos literalmente mudar a maneira como encaramos o mundo e interagir com ele. Todas aquelas coisas que tem ouvido e lido sobre criar sua própria realidade? Não apenas é possível, mas milhões de pessoas no mundo inteiro já estão fazendo isso. E a melhor parte é que as pessoas não só estão criando a realidade, elas realmente atuam sobre ela e a vivenciam. Lembre-se de que não importa o quanto as circunstâncias da vida possam ser difíceis, desafiadoras ou prementes, o modo como você fundamentalmente se relaciona e se envolve com essas circunstâncias terá uma grande influência na maneira com que elas se desdobram. Novamente, a resposta está no seu interior, e não em seu exterior. Os modos como falamos, pensamos e, portanto, percebemos o nosso ambiente são os verdadeiros alicerces de nossa realidade. Crie a realidade que você quer vivenciar. Inicie o processo de entabular conversas, consigo e com os outros, as quais, na verdade, moldam essa realidade. Uma maneira simples de reenquadrar meus próprios problemas do dia a dia é me relacionar com eles como se fossem oportunidades. Instantaneamente tornam-se itens que utilizo em minha vida para me educar e me expandir. Eu me torno curioso e envolvido com eles em vez de adotar meu ego padrão, irritado e frustrado. Assertivo versus narrativo. Como alguém cria sua própria realidade? Transformando seu diálogo interno. Ele deixa de ser fluido e narrativo, em que você fala sobre si, os outros e a vida, um diálogo de opinião e julgamento, para tornar-se assertivo, em que você descarta todo o ruído padrão e reafirma seu poder, aqui e agora. Um dos primeiros erros que cometemos é quando falamos sobre o que faremos ou quem nós seremos. Nem me venha com esse papo de um dia vou tentar. Subconscientemente já estamos determinando quando isso vai acontecer, e, sem dúvida, não é no momento atual. Uma das razões pela qual tantas vezes abandonamos resoluções de ano novo é porque elas geralmente usam a linguagem para descrever o que iremos fazer, ou seja, mais tarde. Com muita frequência, elas começam com o que não iremos fazer, e tudo isso nos deixa entusiasmados no início, mas sem energia quando confrontados com o momento inevitável em que a realidade nos desfere um soco na cara. Você estará sozinho ali parado no gigantesco buraco em sua vida que foi aberto por aquele comportamento que você está aparentemente interrompendo. São nesses momentos da vida em que o seu diálogo interno perde o controle.
E se você já prometeu a si mesmo perder peso e bate o desejo de comer pizza? Ou se você prometeu economizar uma grana, mas aquela jaqueta de seus sonhos de repente entra em liquidação? Como lidar com aqueles momentos em que o entusiasmo diminui e os velhos padrões de pensamento ressurgem? O que vai fazer em vez disso? O diálogo interno assertivo é quando você reivindica este momento de tempo, aqui e agora. Quando você começa a falar em termos de eu estou, ou eu abraço, ou eu aceito, ou eu afirmo, usos poderosos e dominantes da linguagem, em vez do tom narrativo em eu irei, ou vou fazer. O impacto fisiológico e psicológico de usar linguagem assertiva no tempo presente é poderoso e exerce um efeito muito real no tempo presente. Existe uma diferença enorme entre sou persistente e serei persistente. Uma dessas declarações intervém neste momento de sua vida, a outra parece mais uma descrição do que vai acontecer e não do que está aqui. Tudo isso exigirá que você experimente a fala assertiva em sua vida diária e pegue-se em flagrante quando estiver usando o tipo de fala mais geral e narrativo. Utilizando este livro. Neste livro, você encontrará minha seleção preferida de afirmações pessoais para empoderar, animar, elevar e encorajar você a agir em sua vida cotidiana. Você também verá citações de famosos vultos históricos e filósofos, trechos de descobertas científicas. Tudo isso está aqui para dar consistência à minha abordagem, mas não para prová-la. Tudo isso é excelente, mas a única maneira verdadeira de ler e interagir com este livro é explorar por si mesmo e experimentar o que estou dizendo. Tire um tempo para pensar, refletir e experimentar por si mesmo. Não há conhecimento maior do que o conhecimento que você verificou por si mesmo, em sua própria experiência. Se você considerar as páginas seguintes como uma experiência pessoal, em vez de mera avaliação do conteúdo, pode acabar experimentando o mais radical exercício de mudança de vida com o qual já se envolveu. Em alguns trechos, você vai discordar, irritar-se, chocar-se e exasperar-se. Beleza. Tire de letra e prossiga a leitura. Como um filme bom, no final, tudo se resolve. Se você se ofende fácil, pare de ler agora e repasse este livro a alguém. Dê o livro para uma pessoa que possa se beneficiar dele. Espero que este livro ajude você a compreender a complexidade e o poder do diálogo interno e a usá-lo como uma força para o bem da sua vida. Não vamos nos aprofundar nas forças criativas e destrutivas da linguagem, mas você obterá uma percepção sobre as maneiras como suas experiências de vida são formadas e moldadas em seus pensamentos cotidianos e diálogos internos. Estas páginas vão exigir de você um esforço para pensar, para conectar cognitivamente sua linguagem e seus sentimentos de forma real e consciente com sua vida cotidiana, para explorar as vastas paisagens da vida que se descortinam quando você começa a entender a conexão mágica entre como você fala e como você se sente. Recomendo ler o livro sempre fazendo anotações com post-its, marca-textos ou qualquer outro método para sinalizar as partes que tocarem seu sino particular. Falta dizer que projetei este livro para ser acessível e útil ao máximo possível de pessoas. Cada capítulo, embora uma fração do todo, sustenta-se sozinho, então pode ir mergulhando e saindo conforme desejar. Use e abuse deste livro, esmiuçando as palavras em busca do que você precisa para fazer a diferença em sua vida, até que as páginas estejam cansadas e exaustas com seu apetite por mudança. Em sua vivência cotidiana, você provavelmente não precisará ficar bisbilhotando estas páginas para sempre, mas se quiser, fique à vontade. Assim, a real intenção aqui é que você utilize estas ideias como ponto de partida sempre que estiver empacado ou precisando rejuvenescer. Nessas ocasiões, mergulhe fundo, sacie-se nestas páginas e mostre ao mundo a que veio. Aproveite. Seja, mudando as frases interiorizadas, ou o seu diálogo interno, com as quais você em última análise criou o sentimento em primeiro lugar. A diferença entre sucesso e fracasso. Essa citação vem de Albert Ellis, um dos precursores da psicologia moderna. Ellis concluiu que o modo como pensamos e falamos sobre nossas experiências desloca o modo como as sentimos.
Em suma, nossos pensamentos e nossas emoções são unha e carne. Elis também constatou que a maneira como pensamos muitas vezes pode ser totalmente irracional. Analise quantas vezes você já se disse algo como: sou tão besta, eu sempre estrago tudo, a minha vida acabou, ou fez alguma descrição negativa de um fato, como: esta é a pior coisa que já aconteceu comigo. Levante a mão se você já teve uma reação completamente exacerbada a algo que, em retrospectiva, quase nem marcou no importanciômetro. Ok, abaixe a mão, as pessoas estão olhando e você está começando a parecer meio tolo. Se olhar para trás, perceberá que no instante anterior a essa reação exagerada aparentemente aleatória, você teve um flash de diálogo interno ultrajante. Dengue. Lá se foi o seu ego bom. Algumas das coisas que dizemos e fazemos nem sempre são especialmente racionais, mas, assim mesmo, parece que continuamos dizendo e fazendo essas coisas. Além disso, nunca percebemos realmente as consequências que ficam ou o resíduo emocional de se envolver até mesmo com o mais suave de seus diálogos internos negativos. Sabe, não é sempre que o diálogo interno é dramático, às vezes ele é sutil, mas igualmente desempoderador. Se você estiver trabalhando em algo, pode pensar: como isso é difícil. É. Se eu não terminar a tempo. Ou se preocupar com todas as diferentes maneiras em que você pode colocar tudo a perder, coisa que deixa a pessoa num estado ansioso ou preocupado. Às vezes, o diálogo interno negativo provoca raiva, tristeza ou frustração que se manifestam em situações diferentes ou aparentemente não relacionadas. Esse tipo de diálogo interno não torna a sua vida mais fácil. Quanto mais você disser a si mesmo como algo é difícil, mais difícil vai parecer realmente. Infelizmente, estamos sempre ouvindo um fluxo contínuo de nossos pensamentos automáticos mais íntimos e ficamos muito acostumados com a voz crítica em nossas cabeças. Por isso, muitas vezes não percebemos o quanto os pensamentos negativos impactam no nosso humor e no nosso comportamento em momentos específicos. Assim, acabamos deixando de fazer as coisas que nossas mentes racionais querem que façamos. Um exemplo singelo: pare um instante para pensar nos afazeres diários que você mais abomina, tudo porque, em sua mente, eles parecem piores do que são na verdade. Às vezes, evitamos coisas simples como dobrar a roupa e descarregar a máquina de lavar louça, que na verdade exigem pouco tempo e esforço. Com um número suficiente dessas insistentes coisinhas espalhadas por aí, é fácil reuni-las com os itens maiores, mais importantes, até nos sentirmos esmagados ou exauridos pela vida. Por que resistimos a certas coisas em nossas vidas? Sobre esse tipo de tarefa diária, entabulamos uma conversinha pessoal que está firmemente enraizada num parecer negativo. Procure em sua própria vida quando você age como mula empacada. É a isso que me refiro. Você tem um seríssimo bloqueio de diálogo interno. Como a linguagem muda as nossas vidas. O jeito que falamos não nos afeta apenas no momento. Ele pode infiltrar-se em nosso subconsciente e tornar-se internalizado, mudar nossos pensamentos e comportamentos em longo prazo. Em termos do cotidiano real, o jeito que se fala consigo mesmo e com os outros molda instantaneamente as formas como percebemos a vida, e essa mesma percepção impacta diretamente o nosso comportamento bem ali, naquele instante. Ignore suas percepções por sua conta e risco. Pior ainda, viva com a ilusão de que você não tem percepções. Se você fica, às vezes, falando sobre como a vida é injusta, vai começar a agir de acordo com esse ponto de vista, percebendo ofensas onde elas não existem, ou, como os estudos mostraram, dedicando menos esforço em seu trabalho, porque você já definiu que não vai conquistar nada. A visão injusta rapidamente se tornará a sua realidade. Por outro lado, a pessoa que enxerga o sucesso como se ele estivesse logo ali na esquina não somente mexerá o traseiro para alcançá-lo, mas se sentirá energizada e viva por essa possibilidade, ao mesmo tempo, pautará suas ações sempre levando em conta essa visão fundamental sobre o sucesso. Sendo mais claro, acreditar que você será bem-sucedido é apenas uma, embora importante, parte do sucesso.
Existe, também, uma maneira de realizar coisas grandiosas sem essa convicção, embora a viagem seja um pouco mais espinhosa. Se você estiver preocupado porque não tem esse tipo de convicção pessoal, continue lendo. Marco Aurélio, o filósofo estoico que virou imperador romano, frisou: eis uma regra para se lembrar no futuro, quando algo o fizer sentir-se desiludido, não pense que azar, mas sim que sorte suportar isso com dignidade. Está inteiramente ao nosso alcance determinar como pensamos e falamos sobre nossos problemas. Diálogos internos ou autofalas podem ser um estorvo ou um trampolim. Podem nos deter ou nos alavancar. Na verdade, filósofos estoicos como Aurélio acreditavam que eventos externos não exercem qualquer poder sobre nós. Criamos nossa própria realidade com as nossas mentes. Rejeite a sua percepção sobre o dano e o próprio dano desaparece. Aqui, dê um tempo para refletir sobre essa afirmação. O quanto você está disposto a considerar que sua vida é do jeito que ela é, não por causa do peso de suas circunstâncias ou de sua situação, mas, em vez disso, pelo peso do diálogo interno que o puxa para baixo. Que aquilo que você acha que pode e não pode fazer é muito mais diretamente influenciado por alguma resposta subconsciente do que pela realidade da própria vida. Se continuar procurando externamente, fora de si mesmo, olhando suas circunstâncias e trabalhando febrilmente para sair delas, você continuará recebendo a mesma resposta. Sem forças, sem alegrias e sem vitalidade. Na melhor das hipóteses, é uma gangorra de sucesso e decepção, felicidade e desespero. Às vezes, as circunstâncias simplesmente não mudam, às vezes, elas estagnam e se cristalizam. E se aquela coisa pela qual você está trabalhando, aquela coisa que certamente vai deixar você sentir-se mais feliz, melhor ou mais confiante não acontecer? O que fazer, então? Mesmo se isso chegar um dia, o que acontece com sua vida entre o agora e aquele dia? Você não tem que encontrar a resposta, você é a resposta. Este livro o estimulará a buscar a resposta, não lá fora, mas dentro de si mesmo. Não é que você tenha que encontrar a resposta, você é a resposta. Como eu já disse a meus clientes, muitas e muitas vezes, as pessoas passam a vida inteira esperando a cavalaria, e durante todo o tempo não percebem que elas são a cavalaria. A sua vida está esperando para que você finalmente apareça. Retreine o seu cérebro, uma palavra de cada vez. Todo esse papo sobre o nosso subconsciente não é só um monte de psicologia barata. Os cientistas descobriram que os nossos pensamentos podem realmente modificar a estrutura física do nosso cérebro. Esse fenômeno, a neuroplasticidade, está revolucionando o modo como pensamos sobre a mente humana. Passamos nossas vidas aprendendo e experimentando coisas novas. Por isso, nosso cérebro está constantemente organizando e reorganizando as vias neurais que controlam como pensamos e nos comportamos. A melhor parte disso é: comandamos nossos pensamentos de forma a modificar conscientemente essas rotas por nós mesmos. E a maneira mais fácil de moldar esses pensamentos é por meio de diálogo interno consciente e decisivo. O tipo de conversa que vai direto ao ponto e assume o controle de sua vida. Da mesma forma que construímos hábitos repetindo uma ação até ela se tornar automática, podemos usar, ao longo do tempo, linguagem forte e assertiva para criar mudanças duradouras em nossas vidas. É mais do que apenas pensamentos felizes, não. Comece ainda a quebrar as bengalas doces. Você está afetando a própria biologia do seu cérebro. Podemos determinar as nossas emoções ao deslocar nossos pensamentos. Podemos moldar esses pensamentos dedicando uma atenção consciente e diligente a nossas palavras e ao tipo de linguagem em que nos envolvemos. Uma boa parte disso vai se resumir à sua tolerância básica sobre sua mentalidade atual e sua vontade de mudá-la. O começo de tudo é fazer uma escolha consciente para falar de uma forma útil, em vez de maléfica. Ao utilizar o tipo certo de linguagem e enquadrar nossos problemas sob uma luz mais nítida, podemos literalmente mudar a maneira como encaramos o mundo e interagir com ele. Todas aquelas coisas que tem ouvido e lido sobre criar sua própria realidade? Não apenas é possível,
mas milhões de pessoas no mundo inteiro já estão fazendo isso. E a melhor parte é que as pessoas não só estão criando a realidade, elas realmente atuam sobre ela e a vivenciam. Lembre-se de que não importa o quanto as circunstâncias da vida possam ser difíceis, desafiadoras ou prementes, o modo como você fundamentalmente se relaciona e se envolve com essas circunstâncias terá uma grande influência na maneira com que elas se desdobram. Novamente, a resposta está no seu interior, e não em seu exterior. Os modos como falamos, pensamos e, portanto, percebemos o nosso ambiente são os verdadeiros alicerces de nossa realidade. Crie a realidade que você quer vivenciar. Inicie o processo de entabular conversas, consigo e com os outros, as quais, na verdade, moldam essa realidade. Uma maneira simples de reenquadrar meus próprios problemas do dia a dia é me relacionar com eles como se fossem oportunidades. Instantaneamente tornam-se itens que utilizo em minha vida para me educar e me expandir. Eu me torno curioso e envolvido com eles em vez de adotar meu ego padrão, irritado e frustrado. Assertivo versus narrativo. Como alguém cria sua própria realidade? Transformando seu diálogo interno. Ele deixa de ser fluido e narrativo, em que você fala sobre si, os outros e a vida, um diálogo de opinião e julgamento, para tornar-se assertivo, em que você descarta todo o ruído padrão e reafirma seu poder, aqui e agora. Um dos primeiros erros que cometemos é quando falamos sobre o que faremos ou quem nós seremos. Nem me venha com esse papo de um dia vou tentar. Subconscientemente já estamos determinando quando isso vai acontecer, e, sem dúvida, não é no momento atual. Uma das razões pela qual tantas vezes abandonamos resoluções de ano novo é porque elas geralmente usam a linguagem para descrever o que iremos fazer, ou seja, mais tarde. Com muita frequência, elas começam com o que não iremos fazer, e tudo isso nos deixa entusiasmados no início, mas sem energia quando confrontados com o momento inevitável em que a realidade nos desfere um soco na cara. Você estará sozinho ali parado no gigantesco buraco em sua vida que foi aberto por aquele comportamento que você está aparentemente interrompendo. São nesses momentos da vida em que o seu diálogo interno perde o controle. E se você já prometeu a si mesmo perder peso e bate o desejo de comer pizza? Ou se você prometeu economizar uma grana, mas aquela jaqueta de seus sonhos de repente entra em liquidação? Como lidar com aqueles momentos em que o entusiasmo diminui e os velhos padrões de pensamento ressurgem? O que vai fazer em vez disso? O diálogo interno assertivo é quando você reivindica este momento de tempo, aqui e agora. Quando você começa a falar em termos de eu estou, ou eu abraço, ou eu aceito, ou eu afirmo, usos poderosos e dominantes da linguagem, em vez do tom narrativo em eu irei, ou vou fazer. O impacto fisiológico e psicológico de usar linguagem assertiva no tempo presente é poderoso e exerce um efeito muito real no tempo presente. Existe uma diferença enorme entre sou persistente e serei persistente. Uma dessas declarações intervém neste momento de sua vida, a outra parece mais uma descrição do que vai acontecer e não do que está aqui. Tudo isso exigirá que você experimente a fala assertiva em sua vida diária e pegue-se em flagrante quando estiver usando o tipo de fala mais geral e narrativo. Utilizando este livro. Neste livro, você encontrará minha seleção preferida de afirmações pessoais para empoderar, animar, elevar e encorajar você a agir em sua vida cotidiana. Você também verá citações de famosos vultos históricos e filósofos, trechos de descobertas científicas. Tudo isso está aqui para dar consistência à minha abordagem, mas não para prová-la. Tudo isso é excelente, mas a única maneira verdadeira de ler e interagir com este livro é explorar por si mesmo e experimentar o que estou dizendo. Tire um tempo para pensar, refletir e experimentar por si mesmo. Não há conhecimento maior do que o conhecimento que você verificou por si mesmo, em sua própria experiência. Se você considerar as páginas seguintes como uma experiência pessoal, em vez de mera avaliação do conteúdo, pode acabar experimentando o mais radical exercício de mudança de vida com o qual já se envolveu. Em alguns trechos, você vai discordar, irritar-se, chocar-se e exasperar-se. Beleza.
tire de letra e prossiga a leitura. Como um filme bom, no final, tudo se resolve. Se você se ofende fácil, pare de ler agora e repasse este livro a alguém. Dê o livro para uma pessoa que possa se beneficiar dele. Espero que este livro ajude você a compreender a complexidade e o poder do diálogo interno e a usá-lo como uma força para o bem da sua vida. Não vamos nos aprofundar nas forças criativas e destrutivas da linguagem, mas você obterá uma percepção sobre as maneiras como suas experiências de vida são formadas e moldadas em seus pensamentos cotidianos e diálogos internos. Estas páginas vão exigir de você um esforço para pensar, para conectar cognitivamente sua linguagem e seus sentimentos de forma real e consciente com sua vida cotidiana, para explorar as vastas paisagens da vida que se descortinam quando você começa a entender a conexão mágica entre como você fala e como você se sente. Recomendo ler o livro sempre fazendo anotações com post-its, marca-textos ou qualquer outro método para sinalizar as partes que tocarem seu sino particular. Falta dizer que projetei este livro para ser acessível e útil ao máximo possível de pessoas. Cada capítulo, embora uma fração do todo, sustenta-se sozinho, então pode ir mergulhando e saindo conforme desejar. Use e abuse deste livro, esmiuçando as palavras em busca do que você precisa para fazer a diferença em sua vida, até que as páginas estejam cansadas e exaustas com seu apetite por mudança. Em sua vivência cotidiana, você provavelmente não precisará ficar bisbilhotando estas páginas para sempre, mas se quiser, fique à vontade. Assim, a real intenção aqui é que você utilize estas ideias como ponto de partida sempre que estiver empacado ou precisando rejuvenescer. Nessas ocasiões, mergulhe fundo, sacie-se nestas páginas e mostre ao mundo a que veio. Aproveite!